E se eu te dissesse que você carrega a cruz todos os dias? Sem saber? Que toda vez que você imagina algo bom para alguém, você está cumprindo a lei de Cristo? Nesta mensagem profunda de Neville Goddard, você vai descobrir que carregar a cruz não é sofrer, é libertar. Libertar a si mesmo, ao libertar o outro. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode transformar completamente a forma como você vê Deus, Jesus, o próximo e a si mesmo. A Bíblia é o livro mais prático do mundo. Nela, somos informados de que um homem chamado Simão carregou a cruz atrás de Jesus. A palavra Simão significa ouvir com entendimento e concordar com o que é ouvido. E Jesus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. O Evangelho narra o que acontece na alma de Jesus. Os eventos ali registrados são vistos e ouvidos somente por ele. Através dessas experiências, ele adquire a certeza de que não é apenas o Filho de Deus, mas o próprio Deus. Contudo, quando ele conta sua história, poucos a aceitam, pois sua experiência das Escrituras difere muito da interpretação dos sacerdotes e rabinos. Simão, porém, compreende o que ouve e, concordando, carrega a cruz. Somos instruídos a levar os fardos uns dos outros, e assim, cumprir a lei de Cristo. A lei de Cristo é descrita no Sermão da Montanha. É uma lei psicológica, como Cristo nos diz no capítulo 5 de Mateus. Ouvistes o que foi dito à antiguidade: não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já a adulterou no seu coração. As palavras coração e alma são sinônimas nas Escrituras. Quando o capítulo 4 dos Salmos diz para você comungar com seu próprio coração em sua cama, você não está comungando consigo mesmo. E nessa comunhão, não lhe é dito que o ato está consumado? Eu lhes digo. A lei de Cristo é imaginal e vocês carregam o fardo dele, pois quando fazemos a um destes meus pequeninos irmãos, a ele o fazemos. Paulo, ao compreender o significado de Cristo, disse: de agora em diante, não considero ninguém segundo a perspectiva humana, ainda que antes tenha considerado Cristo segundo a perspectiva humana, agora já não o considero assim. Paulo percebeu que Cristo era o modelo da salvação presente em cada criança nascida de mulher e não buscava um pequeno Cristo, mas o Cristo cósmico universal presente em todos. Só existe um Cristo, portanto, quando você imagina, está imaginando o Cristo. Aquele que ouve e crê nisso é chamado de Simão. É ele quem sai e carrega a cruz, aliviando o fardo das costas daquele que carrega toda a cruz, pois cada ser humano é uma cruz, e todos juntos formam a cruz que o Cristo cósmico carrega. Quando alguém ouve a história e acredita nela, sai para aliviar o peso de cada cruz. Ao ver alguém lutando para pagar o aluguel ou comprar comida por causa de dificuldades financeiras, Simão alivia sua cruz ao imaginar esse homem empregado e bem remunerado. Ele faz isso porque sabe que está fazendo apenas por si mesmo, pois não pode haver outro. Como um ato psicológico, ele representa o outro para si mesmo da maneira como gostaria de vê-lo, e na medida em que se convence de que o que imaginou é verdade, isso se tornará verdade. Simão não move uma cruz de um pontinho no espaço para outro. Ele segue a vida seguindo Cristo, carregando a cruz e aliviando o peso da humanidade. Muitos homens permanecem em desvantagem porque ninguém jamais pensou que eles pudessem ser algo além do que aparentavam ser. Felizmente, eu tive uma mãe que, ainda criança, me chamou de lado e me convenceu de que eu era o seu filho favorito. Ela dizia: você vai deixar a mamãe muito orgulhosa, não é? E, naturalmente, eu respondia: sim, mamãe. Eu tinha longos cachos brancos na época, e ela enrolava meu cabelo, passava os dedos pelos cachos, me dava um beijo e me mandava embora, depois chamava o próximo para enrolar o cabelo dele também. Mamãe contava a mesma história para cada um de nós. Só depois que nos tornamos adultos é que descobrimos o que mamãe tinha feito, mas a essa altura ela já havia cumprido seu propósito. Ela não esperava que ficássemos ricos, mas que fossemos pessoas de quem ela pudesse se orgulhar, e em nossas respectivas áreas, todos nos tornamos bem-sucedidos aos olhos dela. Muitos homens fracassaram hoje porque ninguém jamais acreditou que eles pudessem ser diferentes.
Por isso, eu lhes digo, se vocês acreditarem que existe apenas um ser e apenas uma cruz, vocês erguerão a cruz de um aparente outro e, como Simão, seguirão sua imaginação até a sua realização. Toda criança nascida de mulher é uma cruz, animada por Cristo Jesus. Portanto, quando você alivia o fardo de um bebê ou de uma criança de muitos anos, você o faz a si mesmo. Ao carregarem os fardos uns dos outros, vocês cumprem a lei de Cristo, pois, na medida em que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Se vocês creem em mim e colocam essa crença em prática, estão carregando a cruz. Mas se estão tão absortos em seu próprio mundinho que não conseguem enxergar o outro como uma projeção de si mesmos, vocês não creem em mim e não se tornarão um Simão. Somente crendo e agindo, vocês carregarão a cruz como Simão, entrarão no templo em espírito e, encontrando a criança, a tomarão em seus braços e dirão: Senhor, pode agora o teu servo despedir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação de Deus. Chamado de criancinha no Evangelho de Lucas, o poder criador de Deus é simbolizado pelo braço descoberto no Evangelho de Isaías. Neste maravilhoso capítulo 53 de Isaías, o profeta fala da revelação do braço de Deus como a salvação do mundo. E quando a profecia se cumprir, parecerá que vocês foram traídos, mas eu pergunto, o que Judas traiu? Ele traiu o segredo messiânico de Jesus e o lugar onde ele poderia ser encontrado. Um segredo precisa primeiro ser ouvido antes de ser revelado. Eu traí o segredo messiânico no meu livro chamado Ressurreição, então desempenhei o papel de Judas. Tendo vivenciado o papel de Jesus, registrei minhas experiências para que qualquer pessoa que vier depois de mim, após minha partida deste mundo, conheça o segredo. O segredo messiânico é diferente daquilo em que os sacerdócios do mundo acreditam. Jesus não é um homenzinho que vem de fora para salvar a humanidade. Jesus vem de dentro, pois ele é um modelo que se desdobra e revela o indivíduo como o Filho de Deus que é Deus. Conhecendo as Escrituras, quando as visões me vieram, busquei e descobri que se encaixavam perfeitamente. Compartilhei minhas experiências com todos que quiseram ouvir e aqueles que as ouvem com compreensão e as aceitam se tornam Simão, que carrega a cruz e alivia o fardo das costas do Cristo cósmico. Quando você encontrar alguém desempregado e parar um instante para imaginá-lo empregado, você será Simão. Pratique essa arte diariamente. Tome a sua cruz e liberte a todos daquilo que aparentam ser. Assim, vocês carregarão os fardos uns dos outros e cumprirão a lei de Cristo, que é totalmente imaginária. Se você ouvir esta mensagem com entendimento, sairá e cumprirá a lei de Cristo. Se você não me entender, talvez não concorde, mas eu lhe digo, esta é a história mais incrível que já foi contada. Você não precisa ter uma mente brilhante para aceitá-la. Aliás, quanto mais brilhante for a sua mente, menor será a chance de você acreditar neste conceito, mas eu lhe digo que é verdade. Todo aquele que o aceitar um dia experimentará as Escrituras dentro de si, pois o Evangelho nada mais é do que aquilo que aconteceu na alma de Jesus, que é Jeová, que é o Senhor, em você. Jesus é a sua consciência do ser, o seu eu sou. É ele quem ouve a história e a aceita ou a rejeita. Se você pensar em um homem que viveu há 2000 anos quando eu usar a palavra Jesus, você não verá o Jesus em todos, pois Jesus é a consciência, profundamente adormecida e carregando um fardo tremendo como seu sonho. Se você aceitar a minha história, Jesus começará a despertar à medida que você aliviar o seu fardo e carregar a cruz por trás da sua imaginação. Simão é preso primeiro, e então a cruz é colocada sobre ele como um indivíduo que ouve, entende e consente com o que ouviu. Se você realmente acredita em mim, não passará por ninguém sem fazer algo para aliviar o seu fardo. Tomando a sua cruz, você o representará para si mesmo da maneira como gostaria de vê-lo, e na medida em que você estiver convencido disso, ele se tornará isso, mesmo que nunca saiba o que você fez. Coisas acontecerão em seu mundo e ele se tornará o que você o concebeu para ser, sem saber quem fez isso. Mas quem fez isso? Cristo, pois só existe Cristo no mundo. Você não pode se atribuir nenhum mérito por isso, porque está fazendo isso apenas para si mesmo. Ao representar o outro como você gostaria de vê-lo, você está aliviando o fardo dele e cumprindo a lei de Deus. E quando seu tempo se cumprir,
Você entrará no templo e encontrará o sinal do nascimento do seu poder criativo como uma criança envolta em panos. Então, o braço de Deus, que cria tudo, se revela em você e, a partir desse dia, tudo o que você imaginar se tornará realidade, não importa o que seja. Peço que você reflita sobre este pensamento e siga o exemplo de Simão. Alivie o fardo de alguém hoje, e talvez amanhã você possa fazer o mesmo por 2. Não deixe que outro continue carregando seu fardo, porque não há outro. Alivie o fardo dele e siga Jesus Cristo, a sua própria e maravilhosa imaginação humana. O sonho da vida começa com o chamado de Abraão e atinge seu ápice e plenitude em Jesus Cristo. Todos devem e irão experimentar esse ápice. Então, a cortina se fechará e você deixará esta esfera para se unir à Irmandade Celestial, que contempla este mundo de morte dizendo, o que parece ser, é, para aqueles a quem parece ser. Considere esta pequena afirmação, o que parece ser, é para aqueles a quem parece ser. Você pode assumir qualquer estado e se convencer de que é assim, e assim se tornará. Tormentos, desespero e morte eterna também parecerão ser, mas a misericórdia divina vai além e redime o homem no corpo de Jesus, pois, no fim, há apenas um corpo, apenas um Senhor, e você é esse único Jesus Cristo. Você vestirá esse único corpo ressuscitado como seu e será o único Espírito que o habita. E você saberá que é esse único Espírito que é o Senhor de todos. Hoje você não tem consciência da sua verdadeira identidade, mas Paulo a deixou muito, muito clara em sua segunda carta aos Coríntios, quando disse: se fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Percebe a diferença no tempo verbal? Já morremos com Cristo e viveremos com Ele quando o plano de salvação de Deus se manifestar e o Evangelho se revelar em cada um de nós. Agora, sempre que conto minha história, há aqueles que, conhecendo-me pela minha origem física, não me conhecem por causa do meu nascimento espiritual vendo apenas o homem exterior chamado Neville, eles julgam pelas aparências e dizem que estou blasfemando ao fazer essas afirmações ousadas. Mas alguns acreditarão em mim e se tornarão Simão, aliviando o fardo e transformando a vida daqueles que encontrarem, não importa o que possa parecer. Se você deseja mais dinheiro, melhor saúde ou um casamento feliz, Simão simplesmente ouve seu desejo como atendido e segue seu caminho, acreditando que o que ouviu agora é uma realidade concreta que você enfrentará em breve. Ele nunca busca agradecimentos, mas sabe que seu desejo precisa se concretizar, pois ele carregou seu fardo sobre os ombros e acredita em sua própria e maravilhosa imaginação humana. Quando você ouve e crê no padrão de salvação de Deus, você está a crer em Jesus. Todos contêm esse padrão, portanto, todos são Jesus. Não deixe ninguém aflito. Não dê do seu próprio bolso, mas dê a eles todo o desejo do coração, através da sua imaginação. Você poderia dar dinheiro de agora até o fim dos tempos, e não dar de si mesmo. Somente quando você imagina algo por outro é que você realmente se doa, e ao crer na realidade daquilo que imaginou, você está aliviando o fardo que lhe foi incumbido, cumprindo assim a lei de Deus. Quando você sentir a alegria de ter feito algo, não espere o telefone tocar, simplesmente siga seu caminho e alivie o fardo de outra pessoa, e depois de outra. Um amigo artista me contou recentemente sobre um trabalho que havia feito para um amigo, mas não havia recebido o pagamento conforme o combinado verbalmente. Depois da nossa conversa, ouvi meu amigo me dizer que a dívida estava paga. Foi só isso que fiz. Ontem à noite, ele me contou que, aparentemente do nada, o homem apareceu em sua casa e lhe entregou um cheque com o valor total combinado. Agora, digo a ele que esse cheque se multiplicará inúmeras vezes, pois há muitos artistas precisando do seu talento para aprimorar o deles. Não diga que algo não pode ser feito, pois no momento em que o fizer, estará se limitando. E não limite seu amigo por causa de sua condição financeira, social ou intelectual. Essa é uma cruz pesada demais para ele carregar. Em vez disso, alivie a cruz dele e liberte-o. Vivemos em um mundo de horrores, mas como disse Blake, não se deixe intimidar pelos horrores do mundo. Tudo está ordenado e correto e deve cumprir seu destino para alcançar a perfeição. Siga esse padrão e você receberá do seu próprio ego uma compreensão mais profunda das belezas eternas da realidade.
Você também receberá uma libertação ainda mais profunda de tudo que agora parece tão triste e terrível. Quando você conhecer essa verdade, aliviará o fardo de todos aqueles que encontrar, pois saberá que, independentemente da cor da pele, da língua que falam, da crença ou da nacionalidade, você e eles são um, pois Deus é um. O grande chamada confissão de fé hebraica, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, assumirá um novo significado. Se Deus é um, não pode haver outro, portanto, no fim, você e eu seremos o mesmo Pai do mesmo Filho. Fui enviado para transmitir esse pensamento ao mundo. Ensinei-o por meio da palavra falada e o registrei em meu livro, Ressurreição, que o verdadeiro Filho de Deus é Davi. Concluí agora a obra para a qual fui enviado. Os sacerdotes não conhecem o mistério. São homens sem visão, lendo um livro que não entendem. Para minha mãe, um sacerdote era um sábio que não podia ser contrariado. Nunca discuti com minha mãe sobre isso, mas sabia que ela estava errada. Quando menino, tive visões e sabia que os sacerdotes não sabiam do que estavam falando, mas minha mãe não conseguia entender como seu filho pequeno e sem instrução podia desafiar aqueles que ela considerava sábios, só porque falavam latim e liam grego. Mas eu sabia que o conhecimento deles vinha do estudo, enquanto minha sabedoria vinha da visão. Tendo amadurecido, fui chamado e enviado para revelar o verdadeiro Filho de Deus que unifica a humanidade. Todos nós saberemos que esse Filho é o nosso próprio Filho, pois ele revelará cada um de nós como Deus Pai. Jesus Cristo em você é Deus Pai, e Davi, em você, é o seu Filho. Chegará o dia em que Davi despertará em você, ressurgirá em você e o chamará de Pai, dando-lhe uma certeza inegável. Talvez, pelo que você ouviu esta noite, você mude sua crença, mas você nunca conhecerá a certeza da paternidade até ver Davi como seu filho. E quando todos virem Davi como seu filho, não seremos nós o único pai. Esta noite, eu os encorajo a desempenhar o papel de Simão. Se o fizerem, não estarão negligenciando a si mesmos, mas sim se ajudando, pois, como nos conta a história de Jó, enquanto orava por seus amigos, seu próprio cativeiro foi libertado. Preso ao desejo de se livrar de seus problemas físicos, sociais e financeiros, Jó se esqueceu de si mesmo e orou por seus amigos, e ao fazer isso, tudo o que havia perdido lhe retornou 100 vezes mais. Ao orar por seus amigos, vocês descobrirão que seu próprio cativeiro será libertado, sua cruz se tornará cada vez mais leve até que, finalmente, vocês sejam a própria luz. Portanto, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não peçam agradecimentos ou ganhos financeiros por isso, apenas conheçam a alegria de carregar a cruz, pois ela está sendo removida de seus próprios ombros. Quando ouço que as necessidades de um homem foram supridas e ele se tornou autoconfiante, é verdade e se torna a verdade. Nunca lhe conto o que fiz. Simplesmente me deleito na alegria e na satisfação de ver esta lei de Cristo se cumprir. Quando colocado em prática, nunca falha. Acredite na realidade de seus próprios atos imaginativos, pois a fé é a lealdade à realidade invisível. Tenha fé em seu ato imaginativo. Embora invisível ao mundo exterior como um fato externo, sua lealdade à sua realidade invisível fará com que o invisível se torne visível para o mundo. Este é o lado prático desta noite. Você e eu podemos tirar a cruz de nossos próprios ombros, pois, ao levantar a sua cruz, levanto a minha, e de uma forma que desconheço, o fardo é retirado de mim. Todos que você encontrar são você mesmo tornado visível, pois não há nada além de você no mundo. Ao lerem estas passagens que citei esta noite, juntem-nas e terão um belo mosaico. Lembrem-se, que quando fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram, a mim, aquele a quem o mundo procura. Podem me ver como um homem insignificante, mas eu sou Cristo, o Senhor Deus Jeová. Aliviem o meu fardo, mesmo que seja o mais insignificante dos outros, e sigam o vosso caminho. Talvez não reconheçam a vossa colheita, assim como talvez não se lembrem do favor que concederam a alguém há muitos anos. Ao vê-lo saudável e financeiramente seguro hoje, talvez se esqueçam do que fizeram, e talvez até ele se esqueça de que um dia lhes pediu a ajuda, mas que importa? O fardo foi aliviado. Sigam em frente e desempenhem o papel de Simão,
e no dia em que menos esperarem, encontrarão o símbolo do vosso poder criativo como uma criança envolta em panos. E então o capítulo 53 de Isaías se cumprirá, quando o vosso braço de Deus for revelado. Quando as Escrituras se revelarem dentro de você, você experimentará uma emoção que transcende o êxtase. Então, você não verá mais as Escrituras como história secular. Você saberá por experiência própria que a história é sobrenatural e não tem nada a ver com a história como a entendemos. Os eventos narrados pelos apóstolos não ocorreram na terra, mas na alma do homem enquanto ele caminha sobre a terra. Compartilhei com vocês o que se passava em minha alma na esperança de encontrar alguns que acreditem em mim a ponto de colocar minhas palavras em prática. Revelei-me àqueles que creem, e agora eles começam a ser revelados, enquanto os rabinos e sacerdotes que me veem como um impostor permanecem velados. Até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre suas mentes. Oro por todos eles, pois estão cegos para a verdade por se recusarem a aceitar qualquer mudança em suas crenças inflexíveis. Vim para fazer uma coisa. Deixar claro para o mundo inteiro quem é o verdadeiro Filho de Deus, aquele que unificará o mundo. Jesus Cristo é Deus Pai e seu Filho é Davi. Quando Davi te chamar de Pai, você saberá que é Jesus Cristo, o Senhor. Se eu sou Deus Pai, quem é meu filho? Davi. Eu lhes digo, Davi não é um ser físico. É em espírito que ele te chama de Pai, e assim se cumpre a Escritura. Todos serão chamados de Pai pelo único ser que é Davi, e se ele te chama de Pai e me chama de Pai, não somos nós o mesmo ser? Não somos nós o único Deus e Pai de todos? Eu lhes digo, sem perder sua identidade individual, vocês saberão que vocês e eu somos um. Agora, vamos entrar no silêncio.